Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de quinta-feira, dia 31 de julho de 2025, né? O último dia aí desse mês de julho. Espero que tenha sido um mês aí muito produtivo para todos nós, né? Para todos vocês, e principalmente que tenha sido aí um mês muito abençoado, que é o principal, né? Com muita saúde, sucesso. O resto a gente corre atrás, né? E vamos torcer aí para que nesse próximo mês que vai entrar seja um mês melhor ainda, lembrando que no mês de agosto, acredito que na terceira semana de agosto já volta aí os campeonatos de elite da Europa, o que vai melhorar bastante a nossa grade, né? Vou tentar trazer muitas novidades aqui no YouTube para vocês, e também lá no grupo VIP, né, galera? O grupo VIP aí vai ter muitas novidades, bingo, alavancagem de banco e tudo mais. E desde já falo com vocês, né? Se você tem interesse de entrar no grupo VIP, corre lá e me chama no WhatsApp, tá? O número tá aí na descrição do vídeo. Lá dentro do grupo VIP agora a gente tá aí com um plano vitalício, é pagamento único, pagou uma vez, você fica no grupo pelo resto da vida. Então tá aí essa promoção, lembrando que as vagas são limitadas, tá? Então corre aí, já garante sua vaga. E também já quero pedir a ajuda de vocês aí para deixar um like nesse vídeo, que é muito importante, e se inscrever aí no canal e também deixar seu comentário, tá? Nessa rodada eu separei 10 jogos, né, pra gente analisar juntos, uma rodada boa, né? Na minha opinião tá uma grade muito interessante, com grandes probabilidades aí de green nessa rodada. E no final do vídeo vou deixar um bilhete pronto e logo em seguida um bingo com uma odd aí bem alta para vocês, tá? Finalzinho do vídeo aí, um bingo aí com uma odd muito boa. Vamos ao que interessa aqui agora, né, galera? Deixa eu mudar a tela aqui para vocês e pronto. Agora a gente vai dar uma olhada na grade de jogos aí dessa quinta-feira, né? A gente vai ter aqui Conference League, né? A Liga da Conferência aí, qualificação. Vamos ter Liga Europa, qualificação também. Vamos ter aqui a grande Supercopa de Portugal, né? Sport Benfica, promete ser um grande jogo. Vamos ter também aqui Copa do Brasil, jogo de ida, né? São Paulo e Atlético Paranaense, Flamengo e Atlético Mineiro. E vamos ter também aqui Copa das Ligas América do Norte Central e Série B do Brasileirão. O primeiro jogo que a gente vai começar analisando aqui é a Conference League qualificação, jogo de volta, né? A gente vai ter esse jogo aqui entre Alkmaar, o AZ, né? Lá da Holanda, jogando em casa contra o Ilves da Finlândia, né? O primeiro jogo foram, assim, uma chuva de gols, né? 7 gols aí nessa partida, né? 4-3 pro Ilves, e agora o Alkmaar precisa mais do que nunca dessa vitória jogando em casa, né? Acredito que vai ser um jogo aí aberto, assim como foi no primeiro, né? A gente vai ter grande chance aí de gols, e vamos dar uma olhada aqui nos últimos 5 jogos do time da casa, né? O Alkmaar 3 vitórias e 2 derrotas, e os últimos 5 jogos do Ilves da Finlândia, né? 3 vitórias, um empate e uma derrota. Confronto direto apenas esse jogo de ida, onde o Ilves surpreendeu e venceu, né? Porque o Alkmaar, querendo ou não, era favorito para vencer esse confronto, e agora jogando na Holanda eu acredito que o Alkmaar vai tentar aí buscar essa vitória e consequentemente a classificação para a próxima fase, né? A primeira opção que a gente vai pegar nesse jogo é a dica casa vence no primeiro tempo, e a segunda opção mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, galera, eu vou arriscar 3-1 casa, 3-1 para o Alkmaar. Agora o próximo jogo aqui da Conference League qualificação, a gente vai ter aqui o Başakşehir da Turquia contra o Chernomoury da Bulgária. 2h45 da tarde esse jogo, né? Jogo de volta. O primeiro jogo lá na Bulgária, o Başakşehir venceu por 1-0, e agora jogando em casa tem tudo para vencer novamente, especialmente que está com uma equipe muito boa, né? Os últimos 5 jogos aí do Başakşehir, 3 vitórias, um empate e uma derrota, e os últimos 5 jogos do Chernomoury, 3 vitórias, um empate e uma derrota. No confronto direto apenas esse jogo, e aqui, galera, eu particularmente estou bem confiante na equipe turca para vencer esse confronto, né? Então a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa vence, né? Başakşehir para vencer, e a segunda opção a gente pega aqui mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para o Başakşehir. Agora vamos aqui para a Liga Europa qualificação, né? Vamos ter um jogo bem interessante aqui, né? Shakhtar Donetsk da Ucrânia contra o Besiktas da Turquia. Esse jogo que acontece 3 horas da tarde. O primeiro jogo o Shakhtar venceu por 4-2, né? Então pode perder até por 1 gol de diferença, que está classificado para a próxima fase. E os últimos 5 jogos do Shakhtar aqui, galera, a gente vai ver aí 3 vitórias, um empate e uma derrota. E os últimos 5 jogos do Besiktas, 1 vitória, um empate e 3 derrotas. Não está no momento legal, né? Confronto direto
direto, o Shakhtar tem favoritismo, né? Tá certo que desses 4 jogos que aconteceram aí nesse confronto, 3 foram amistosos, né? O Shakhtar venceu 2 amistosos e empatou 1, e teve esse jogo aí de ida, onde venceu o Besiktas lá na Turquia por 4-2, né? Então, querendo ou não, galera, esse jogo aqui vai ser um jogo aberto, né? Se a gente for ver aqui, a odd pro Shakhtar vencer tá 2,10 e Besiktas 3,10 para vencer, né? Então, assim, a primeira opção que eu vou deixar para vocês aqui é a dica ambos marcam, para bater gol das duas equipes, assim como foi no primeiro jogo, né? E a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando 2-1 Shakhtar, 2-1 casa. Agora, mais um jogo aqui da Conference League, qualificação. A gente vai ter aqui o Sparta Praga, da República Tcheca, contra o Akatob, do Cazaquistão. Primeiro jogo aí, essa equipe do Cazaquistão surpreendeu, né? O Akatob venceu aí por 2-1, jogando em casa, e agora tem um empate a seu favor, né? Só que vai ter pedreira pela frente, porque o Sparta Praga jogando em casa é muito forte, né? 3 horas da tarde esse jogo. Os últimos 5 jogos do Shakhtar, 3 vitórias, um empate e uma derrota, né? Que foi essa derrota para o Akatob aí no primeiro jogo. E os últimos 5 jogos aqui da equipe da Bulgária, do Cazaquistão, né, o Aktob, 2 vitórias, um empate e 2 derrotas, né? O Aktob aí que é uma equipe que oscila bastante, porém tem aí essa vitória em cima do Sparta Praga e vai tentar surpreender e conseguir essa classificação, né? Porém, eu acredito aí que o Sparta Praga é favorito para vencer. Primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de 2,5 gols na partida, né? Primeira opção aí para evitar qualquer zebra, né? E a segunda opção, casa vence no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa, 3-0 para o Sparta Praga. Agora vamos ter aqui mais um jogo da Liga Europa qualificação, né? Vamos ter aqui o Braga jogando em casa contra o Levski da Bulgária, 4 horas da tarde esse jogo, né? O primeiro jogo aí ficou um 0-0, né? Querendo ou não, foi bom pro time do Braga, né? Braga de Portugal, porque agora vai jogar diante de sua torcida e vai tentar buscar essa vitória, né? Os últimos 5 jogos do Braga aí, contando amistosos, né? 4 amistosos aqui, né? Foram 4 vitórias e um empate. E o Levski, 2 vitórias e 3 empates nos últimos 5 jogos. Confronto direto, apenas esse empate em 0-0, né, no primeiro jogo lá na Bulgária, e agora acredito que o Braga jogando em casa vai buscar aí essa classificação, né? A primeira opção aqui a gente vai com a dica casa -1 handicap asiático, para o Braga vencer por 2 gols de diferença ou mais, e a segunda opção a gente pega mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa, 3-0 para o Braga. Agora vamos aqui, galera, para a Supercopa de Portugal, né? Essa grande final aí entre Sporting e Benfica. 4h45 da tarde esse jogo. A princípio não está mostrando nada aqui que como se diz, é disputado em estádio neutro não, tá, galera? Então não sei se o Sport vai estar jogando em casa, né, diante de sua torcida. Mas a princípio não tem nada dizendo aqui a localização, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, local... estádio Algarve. Eu não sei se esse estádio aqui é do Sport, né? Deixa eu só ver aqui de sacanagem aqui para poder... Deixa eu ver aqui de quem é esse estádio. Porque eu não sei se o estádio... Aqui não tá dizendo. Eu gosto de ver aqui só para poder passar a informação certa para vocês, galera. Aqui tá dizendo que é um estádio neutro, né? Que tá falando que o estádio Algarve, né? Não é propriedade de um clube específico. Então, assim, é a localização neutra, né? Então, pronto. É uma localização neutra esse jogo, né? A princípio aqui o Flashcore não tá falando, né? Mas ele já deixou aqui nesse estádio aí que com certeza é neutro, né? A gente vai ver os últimos 5 jogos do Sporting, galera. São 3 vitórias, um empate e uma derrota. E os últimos 5 jogos do Benfica, 3 vitórias e 2 empates. No confronto direto, 2 vitórias do Sporting e 3 empates. O que pega aqui, galera? Eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que o Sport já não vai poder contar com o Victor Gyökeres, o artilheiro aí, né, seu atacante, ou ex-atacante, né, porque pelas informações aí ele fechou já com o Arsenal. Não sei se ele vai jogar esse jogo aqui, essa final aqui da Supercopa de Portugal. Possivelmente não. Se tiver informação aí, comenta aí que é importante, tá? Mas
por conta aí dessa dúvida, né, se o Victor Gyökeres vai jogar ou não, eu acredito que seria um jogo mais interessante para o mercado de gols, né? Especialmente também que é um clássico, querendo ou não. Então a primeira opção aqui a gente vai com a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, eu vou estar arriscando um empate de 2-2, talvez 1-1. Agora o próximo jogo aqui, agora a gente vai ter os jogos da noite, né, a partir desse palpite. A gente vai ter aqui Copa do Brasil, oitava de final, jogo de ida. A gente vai ter o São Paulo jogando em casa contra o Atlético Paranaense. 7h30 da noite esse jogo. O São Paulo vai estar fazendo seu primeiro jogo aí em casa, né, na Copa do Brasil. O segundo jogo vai ser lá no Paraná, né, na casa do Atlético Paranaense. E a gente vai ver o São Paulo aí vem de uma sequência muito boa, né? São 3 vitórias, um empate e uma derrota, né? Vem de 3 vitórias seguidas no Brasileirão Série A, enquanto o Atlético Paranaense está muito mal na Série B, né? 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. No confronto direto foram 3 vitórias de São Paulo, 1 vitória do Atlético Paranaense e 1 empate, né? Isso nos últimos 5 jogos. Então eu particularmente estou confiando aí que o São Paulo vai vencer esse primeiro jogo, né? Pagando uma odd de 1,55, tá ótimo para fazer entrada simples, ou até mesmo fazer uma duplinha aí para pegar uma odd alta, né? Então aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa vence, né? São Paulo para vencer. E a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 São Paulo. Agora o próximo jogo aqui, Copa das Ligas, né, América do Norte e Central, a gente vai ter o Monterrey do México contra o Cincinnati dos Estados Unidos. 8 horas da noite esse jogo, jogo válido pela primeira rodada, né, e a gente vai ver aí os últimos 5 jogos do Monterrey, 3 vitórias e 2 derrotas, e os últimos 5 jogos do Cincinnati, 3 vitórias, um empate e uma derrota. No confronto direto teve jogos no começo do ano passado, né, em março do ano passado, e o Monterrey venceu os dois, né, 1-0 jogando na casa do Cincinnati, e depois 2-1, venceu jogando em casa, né? Só que o momento aí do Cincinnati está bem interessante, né? Então acredito que a melhor opção que tem aqui seria o mercado de gols. A primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de um gol, mais de meio gol no primeiro tempo, e a segunda opção mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2. Agora vamos aqui para mais um jogo da Copa do Brasil. A gente vai ter Flamengo e Atlético Mineiro, né? 2 jogos seguidos, né? Lembrando que o Flamengo jogou na última rodada aí contra o Atlético Mineiro e venceu por 1-0, né? Jogando em casa. E agora vai enfrentar novamente o Atlético Mineiro, porém na Copa do Brasil aí nessas oitavas de final, né? 9h30 da noite esse jogo. Primeiro jogo o Flamengo vai jogar em casa, né? E a gente vai ver que o Flamengo aí vem de uma sequência muito boa. 4 vitórias e uma derrota aí nesses últimos 5 jogos, né? Líder do Brasileirão. E o time do Atlético Mineiro, 1 vitória, um empate e 3 derrotas, não está vivendo um momento legal o Atlético Mineiro, ainda mais por conta daquela crise lá dos jogadores publicando aí nas redes sociais, assim, escancarado aí que não receberam o salário, né, alguns jogadores como Rony, Scarpa, entre outros, e com isso aí o Flamengo, na minha opinião, acaba se tornando favorito para vencer esse primeiro jogo, especialmente também que no confronto direto o Flamengo venceu 4 vezes e empatou 1 nos últimos 5 jogos, né, então o Flamengo tem levado a melhor aí nesse confronto direto. E aqui a gente vai pegar a primeira opção, a dica casa vencer Flamengo para vencer, e a segunda opção aqui a gente pega menos de 3 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Flamengo. Agora, nosso último jogo aqui, galera, a gente vai ter Série B do Brasileirão, jogo entre Vila Nova e Coritiba. 9h35 da noite esse jogo, o jogo vai ser na casa do Vila Nova. O Coritiba, que é vice-líder do campeonato com 35 pontos, pode pegar a liderança de forma momentânea nessa rodada, né? Lembrando que depois desse jogo aí o Coritiba vai ter um jogo a mais do que o Goiás, que é o líder do campeonato, né? E a gente vai ver aí que o Coritiba está com 35 pontos, né? Vencendo esse jogo vai a 38, então pega aí a primeira posição e vai torcer para um tropeço do Goiás, que joga fora de casa contra o Amazonas. O Vila Nova, por sua vez, vai tentar surpreender e conseguir essa vitória aí para poder subir na tabela, né? Atualmente a equipe está com 27 pontos, se vencer vai a 30, então iguala a pontuação aqui da Chapecoense, que está aí na 4ª posição, né? É o último aqui nessa zona do G4 aqui, e o Vila Nova aí vencendo esse jogo sobe bem aí na classificação e vai torcer para o tropeço das outras equipes, né? Os últimos 5 jogos do Vila Nova, 2 vitórias, 2 empates e uma derrota, e os últimos 5 jogos do Coritiba, 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Confronto direto, Coritiba venceu 4 vezes e teve um empate aí nos últimos 5 jogos, né? Então aqui, galera, a primeira opção que a gente vai pegar é a dica fora mais de meio gol, né? No caso, Coritiba para marcar um golzinho aí, dependente do resultado final, e a segunda
opção mais de um gol e meio na partida. Detalhe, tá? O mais de um gol e meio na partida aqui nesse jogo tá pagando aí odd de 1,70 mais ou menos, tá? Deixa eu só conferir aqui para não falar besteira, né? Mas a última vez que eu vi tava mais ou menos isso, né? Tá 1,70, ó, 1,70, 1,72. Então tá uma odd muito boa aí, até mesmo para entrada simples, esse mais de um gol e meio, tá, galera? Possível placar para esse jogo? Vou arriscar 2-1 Coritiba, talvez um 2-0. Enfim, vamos finalizando aqui os palpites para essa rodada de quinta-feira. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante nessa rodada, né? E agora eu vou estar deixando a seguir para vocês o bilhete pronto, né? O nosso bilhete da quinta-feira e logo em seguida nosso bingo, né? Com a odd muito alta aí para vocês, tá? E o bilhete da rodada ele ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada aqui de quinta-feira, a gente vai com 3 jogos, tá? O primeiro jogo que a gente pegou aqui, a Supercopa aí de Portugal, né? Jogo entre Sport e Benfica, a gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida. Segundo jogo, Flamengo e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, a gente pegou vitória do Flamengo. E o terceiro jogo também da Copa do Brasil, São Paulo e Atlético Paranaense, a gente pegou São Paulo vence com empate anula, para dar aquela garantia extra em nosso bilhete. No final a gente teve uma odd muito boa, de 2,38, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$238,19. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa quinta-feira. Agora eu vou estar deixando para vocês o nosso bingo, tá, galera? E o bingo dessa quinta-feira ficou assim, ó. A gente pegou aqui 5 jogos, tá? O primeiro jogo aqui é Conference League, jogo entre Başakşehir e Chernomorets, a gente pegou vitória do Başakşehir. Aí o segundo jogo, Shakhtar Donetsk e Besiktas, a gente pegou aqui, ambos marcam. Aí o terceiro jogo, Supercopa de Portugal, né? Sport em Benfica, a gente pegou mais de um gol e meio na partida. Aí o jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro, a gente pegou aqui o menos de 3 gols e meio na partida. E o último jogo aqui, a Superliga lá da América do Norte Central, o jogo entre Monterrey e Cincinnati, a gente pegou mais de meio gol no primeiro tempo. No final a gente teve uma odd de 4,10, né? Uma odd muito boa. E lembrando a todos vocês, né, que bilhetes em bingo aí é pra gente colocar aquele famoso troco do pão, né? Não vai colocar valor muito alto porque a chance de bater diminui bastante comparado ao nosso bilhete simples, né? O nosso bilhete da rodada aí sempre utilizando 2 ou 3 jogos, né? Então o bingo aí, como tem 5 jogos, acaba se tornando um pouquinho mais difícil. Porém, pela lógica aqui, né, e pela análise que eu fiz, esse bilhete aqui tem grande chance de bater, né? O nosso bingo aí tem tudo para dar green nessa rodada, fechou? O link do bilhete pronto e desse bingo vai estar aí na descrição do vídeo, tá, galera? Tanto o bilhete e o bingo tem um link aí separadinho, escrito. Aí você clica no link aí e você vai ser redirecionado para o bilhete, né? O primeiro link. E o segundo link você vai ser redirecionado para o nosso bingo, tá? Lembrando que o bilhete foi feito lá na Estrela Bet. Se você não tem conta lá, já clica nesse link mesmo. Faz seu cadastro lá, tá? Coloque seu e-mail certinho, CPF, seus dados corretamente. E depois disso aí você vai receber um e-mail, né? Na sua caixa de entrada vai estar lá o e-mail da Estrela Bet. Só clicar, confirmar a sua conta e pronto. Você já está pronto aí para poder fazer o seu primeiro depósito e fazer suas entradas. Lembrando que a partir de R$1 você já pode fazer seu depósito, né? Então tem essa facilidade, né? 50 centavos é o valor de aposta mínimo, que é interessante também, até mesmo para conhecer a casa de aposta da Estrela Bet, né? E a partir de R$10 você já pode estar sacando, né? Tudo por Pix, bem rapidinho, tanto depósito como saque. E já aproveita aí, né, as vantagens que tem dentro do site e aproveita também para fazer o bilhete e o bingo da rodada de quinta-feira. Fechou, galera? Enfim, um forte abraço a todos vocês, um ótimo lucro aí nessa quinta-feira e conto com a presença de vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!